Olá, queridos, tudo bem? Prazer, meu nome é Darley Silveira e esse é o quadro Se Liga no Libertador. Aqui a gente vai estudar um pouco mais sobre o capítulo 17, que é sobre Nicodemos. Quem foi Nicodemos? O que ele fazia? Nicodemos, ele era como se fosse um político na época. E a autora fala no capítulo 17, a procura de Nicodemos, Nicodemos procura Jesus à noite. E por que à noite? Tem todo um contexto que a gente tem que entender. O que era o Sinédrio? Quem era Nicodemos? Nicodemos, para aquela época, ele era como se fosse um político. Entenda que a religião, não só a religião, mas toda a sociedade judaica, a sociedade hebraica, ela era baseada, ela se baseia, na Torá, principalmente no Pentateuco. Então eles tinham uma assembleia, como se fosse uma assembleia legislativa, como se fosse, como que eu posso dar um exemplo mais legal, como se fosse um júri, onde eles decidiam quais eram as leis, decidiam quem estava certo, quem estava errado, tudo isso baseado na Torá. E Nicodemos era alguém influente. Talvez hoje seria como um dono da Amazon, como Mark Zuckerberg, alguém que tinha dinheiro, não tão rico assim, mas tinha dinheiro para aquela época e alguém que era importante. Então Nicodemos, primeiro ele começa a procurar argumentos para ver quem era esse Messias, quem era esse Jesus. O Messias, ele sabia quem era, mas ele não conhecia esse Jesus. E ele fica encantado com as palavras de Messias. Nicodemos, ele sabia quem era João Batista. Ele já tinha seguido João Batista, escutado João Batista. Ele não era um seguidor, mas ele escutava o que João Batista falava, Ele já tinha presenciado alguns sermões de João Batista. E agora, Nicodemos, o meu galo não vai parar de cantar hoje. O galo tá loucão. Aí Nicodemos, ele começa a estudar sobre Jesus. Quem é esse Jesus? E ele começa a perceber que de fato esse Jesus ele é um pouco diferenciado e que ele tem algumas características que o Messias deveria ter através dos seus estudos, porque ele era um homem inteligente, culto e influente. Aí a gente vai para o segundo ponto que a autora ressalta, que ele fica impressionado. A autora no livro fala que Nicodemos fica impressionado como Jesus se comportou no templo, expulsando o seu tipo de autoridade. Ele fica impressionado com isso. Ele foi muito influente, ele foi muito forte nisso. Aí a autora vem ressaltar também que Nicodemos, ele vai procurar Jesus à noite. Ele fala, não, preciso encontrar com Jesus. E ele começa um trabalho investigativo, como se fosse o Sherlock Holmes. Ele começa a sair à noite. Por que ele procura Jesus à noite? Porque ele não queria ser visto com Jesus. Muitas vezes nós pegamos nosso comportamento, muitas vezes a gente pega o que a gente faz e não quer colocar na frente das pessoas que a gente é cristão. A gente faz tudo para que as pessoas não identifiquem a gente como um cristão. E era isso que Nicodemos queria. Nicodemos não queria, ser reconhecido como cristão. Ele foi procurar Jesus à noite. E naquela época, a autora fala que ele vai à noite porque todas as pessoas estavam dormindo. As pessoas que ele conhecia agora estavam dormindo. Não é como Curitiba, como São Paulo, como cidades grandes, como o próprio Ponta Grossa, que se você sair 10 horas da noite, você vai encontrar pessoas na rua. Naquela época é diferente. Primeiro que não tinha iluminação pública como tem hoje em dia. Então todo mundo tinha que ter sua própria iluminação. Outro detalhe que conta a favor é que grande parte da população dormia junto com o pôr do sol. Tipo o meu galo que não para de cantar agora. O galo cantou, vamos dormir então, Era mais ou menos isso. E não é meu galo, tá? O galo é do vizinho. Depois disso, a gente vai para uma outra característica. Ele começa um trabalho investigativo, assim como o Sherlock Holmes, atrás de Jesus. Após ele encontrar Jesus, ele chega e se sente constantemente constrangido na presença de Jesus. Ele fica tímido, porque ele percebe que Jesus, ele tinha um olhar doce, ele era amável, ele falava. Então ele começa a ficar tímido na presença de Jesus e demora para se soltar. Aí eu lembro de algo que a gente fala muito no Salvador, que o amor de Cristo nos constrange. Logo depois disso, Jesus começa a responder as dúvidas da sua alma, do que está no seu coração.
o que era preciso para ser salvo. E Jesus vem com o enigma do nascer de novo. E foi difícil para João conseguir, foi difícil para Nicodemos conseguir entender o que era esse nascer de novo. E olha que interessante que a autora traz. A autora falou o seguinte: o que Jesus queria passar para Nicodemos era que a fonte do coração deve ser purificada, para que a corrente possa se tornar pura. Os que tentam alcançar o céu com suas próprias obras, guardando a lei, estão tentando algo impossível. A vida cristã não é uma modificação da antiga. Você não precisa mudar algo antigo. Você precisa ser transformado. A transformação da natureza, a morte para o eu. Por isso nascer de novo, a morte para o eu. E uma morte para o eu, me perdi, calma. E uma vida totalmente nova. Somente por meio do Espírito Santo é que uma mudança dessas pode acontecer. Agora, Nicodemos, ele entende que ele precisava de uma vida nova. E a partir dali, ele sai com o coração regenerado. E ele percebe que ele precisa mudar, que ele precisa ser transformado. Não vai ser imediato. Isso não vai acontecer de imediato. Vai demorar um pouco, mas vai acontecer. Nicodemos foi um dos poucos que estava ao lado de Jesus no julgamento injusto dele. Foi uma figura importante. Nicodemos também foi muito importante no momento decisivo da morte de Jesus. Ele não estava acusando, mas ele fez algo pós a morte que foi decisivo. Você sabe o que é? Se você sabe o que é, comenta aqui embaixo. O que foi que Nicodemos fez de tão decisivo? Mas o mais importante é que ele sai de lá regenerado. Ele sai da vida de Jesus, da encontro com Jesus, regenerado, buscando uma nova vida. Certo? Se você gostou, compartilha, curta, se inscreve no canal ou comenta aqui embaixo o que você mais gostou. Certo? Tchau, tchau. Até uma próxima.